Olá! Nesse vídeo, nós vamos desenvolver alguns exercícios com o tema reações nucleares, que envolve todos os fenômenos nos quais a alteração acontece a partir da liberação de emissões que serão originárias do núcleo. Seguindo, temos o primeiro exercício. Uma explosão na usina nuclear de Fukushima, no Japão, devido a um tsunami, evidenciou o fenômeno da radiação que alguns elementos químicos possuem e a qual acidentalmente podemos ser expostos. Especialistas informaram que Césio-137 foi lançado na atmosfera. Sabendo-se que o Césio-137 tem tempo de meia-vida de 30 anos, depois de 90 anos, em uma amostra de 1,2 gramas de Césio-137 na atmosfera, restam, muito bem, vamos aos dados que a questão nos apresenta. Tem-se aí que o tempo de meia-vida do Césio, lembrando que o tempo de meia-vida corresponde ao período necessário para que uma amostra de material radioativo tenha sua quantidade reduzida pela metade. Essa quantidade pode ser avaliada em termos de massa, em termos de número de átomos e também em percentual. No caso dessa questão, a nossa avaliação vai levar em consideração uma massa inicial de 1,2 gramas de Césio. E pede para que essa avaliação seja feita considerando-se aí 90 anos, ou seja, 3 períodos de meia-vida, uma vez que a meia-vida do Césio é de 30 anos. Então, ó, primeiro decaimento, 30 anos, segundo, mais 30, já pelos 60, e finalizando para a proposta do exercício, outros 30 anos, totalizando os 90. O que teremos, então? No primeiro momento, a gente vai começar a avaliação partindo-se de 1,2 gramas de Césio-137. Decorrido o primeiro período de meia-vida a ser avaliado, passados aí os 30 anos, essa quantidade de amostra vai cair pela metade. Teremos, então, 0,6 gramas do material. Passada mais uma meia-vida, decorrido mais um período de meia-vida, outros 30 anos, novamente tem-se um decaimento para metade da massa avaliada. E, considerando o último período de meia-vida, que a questão nos pede, o meu decaimento vai me levar a uma massa final de 0,15 gramas de Césio. Essa é uma forma de desenvolver essa questão. Eu optei por ela por termos quantidades aí, tanto de anos quanto de períodos de meia-vida pequenas, então não haveria uma demanda de tempo significativa para resolvê-la. Mas a gente tem outro caminho para resolver essa questão, que é utilizando as fórmulas que nos são apresentadas dentro do estudo de cinética de desintegração radioativa. Bom, uma dessas fórmulas é aquela que avalia o quanto que vai ocorrer de diminuição de massa conforme cada período de meia-vida vai decorrendo. Considerando que o decaimento radioativo obedece a uma função exponencial, nós temos, enquanto equação que descreve esse decaimento, uma relação que nos leva à massa que eu tenho no meu momento de avaliação, correspondendo à massa inicial, dividido por 2, né, cai pela metade, elevado a x, que é o exponencial. Vamos, então, fazer as substituições considerando os dados que estão lá no problema. Os dados que nós temos, né? 1,2, que é a nossa massa inicial, 3, que é a quantidade de meias-vidas que a gente vai avaliar.
Relacionando esses valores, nós vamos chegar a qual que é a massa no momento de avaliação, que são 90 anos depois, 3 meias-vidas. Desenvolvendo essa equação, chega-se a 1,2 dividido por 8, que nos dá como resultado 0,15 gramas de césio. A marcação correta para esse exercício vai ser a letra B. Beleza, gente. Vamos fazer mais um. Segundo exercício, um arqueólogo encontrou uma amostra de carvão mineral resultado do soterramento de árvores gigantescas. Um dos métodos de datação de fósseis é a utilização do ensaio de carbono 14, que possui um tempo de meia-vida de 5.730 anos. Ao realizar o ensaio de datação, o arqueólogo determinou que a amostra continha aproximadamente 0,012% de carbono 14. A idade aproximada deste fóssil será de... Novamente, eu vou lançar mão da fórmula que relaciona a massa final com a massa inicial, esse decaimento que acontece sempre com diminuição de metade da quantidade a cada período de meia-vida, numa função exponencial. Mas agora, os dados que eu vou utilizar para substituir estarão em percentual. Então, eu quero avaliar um momento final em que apenas 0,012% de carbono 14 ainda estão presentes. Então, essa é a minha massa no momento final de avaliação. No momento inicial, eu tinha minha amostra por inteiro. Então, eu tinha 100% do material de avaliação. E 2 elevado a x, a relação que vem lá do exponencial e desse decaimento pela metade a cada meia-vida, é o que complementa a nossa equação. Resolvendo a equação matemática, reorganizando-a, né, a gente vai ter que 2 elevado a x vai corresponder aos 100% dividido por 0,012. Só reorganizei a equação. Isso nos leva ao resultado de 2 elevado a x igual a 8,333. A gente vai ter uma dízima periódica. Resolvendo essa dízima, a gente